Imagine um homem, não um rei ou um general, mas um simples copeiro, a profissão mais improvável para mudar o destino de uma nação. Neemias. Você provavelmente o conhece como o reconstrutor dos muros de Jerusalém, o líder piedoso que inspirou um povo a superar a adversidade. Mas, e se eu te dissesse que a história que conhecemos é apenas a superfície? E se a chave para o sucesso de Neemias residisse em uma transição estratégica, uma mudança de mentalidade que o levou de um mero funcionário a um líder visionário? Existe um código oculto em sua jornada, um princípio bíblico testado e comprovado, capaz de multiplicar sua influência e seus resultados, independentemente do seu campo de atuação. E neste vídeo, nós vamos decodificar esse segredo. A Bíblia, um livro que você talvez associe apenas a ensinamentos espirituais, é na verdade um manual de estratégia para a vida, para os negócios, para a liderança. Nela, encontramos princípios atemporais que, quando aplicados corretamente, podem transformar não apenas nossas finanças, mas também nosso impacto no mundo. Estamos no século V AC. O Império Persa, sob o reinado de Artaxerxes, domina grande parte do mundo conhecido. Jerusalém, outrora uma cidade gloriosa, jaz em ruínas. Seus muros, destruídos, são um símbolo da humilhação e da vulnerabilidade do povo judeu. Neemias, um judeu exilado, ocupa um cargo de confiança no Palácio Real em Suzã. Ele é o copeiro do rei, uma posição de grande prestígio e responsabilidade, que exigia não apenas habilidade e diligência, mas também discrição e lealdade. O copeiro era responsável por provar o vinho e outros alimentos do rei, garantindo que não estivessem envenenados. Sua vida dependia da confiança do monarca. Mas o que leva um homem em uma posição tão segura e influente a abandonar o conforto e a estabilidade para se aventurar em uma missão arriscada e incerta? Qual foi o gatilho que o impulsionou a trocar o Palácio Real pelas ruínas de Jerusalém? A resposta reside em um princípio fundamental: a visão. Neemias não estava satisfeito em apenas servir o rei. Ele tinha uma visão maior, um chamado mais profundo. Ele ansiava por ver Jerusalém restaurada, seu povo liberto, sua fé renovada. E essa visão, essa paixão ardente, foi o combustível que o impulsionou a agir. Recebendo notícias devastadoras sobre a situação em Jerusalém, Neemias sente o peso da responsabilidade em seu coração. Ele não se contenta em lamentar a distância. Ele não se conforma com a situação. Aqui reside uma das primeiras grandes lições. A dor pode ser um poderoso catalisador para a ação. A dor de Neemias não era apenas pessoal, era a dor de todo um povo. E essa dor o impulsionou a buscar uma solução. Ele não se limitou a orar e esperar por um milagre. Ele orou e planejou. Ele orou e agiu. Neemias sabia que precisava da permissão e do apoio do rei Artaxerxes para realizar sua missão. Mas como convencer um monarca poderoso e ocupado a se importar com uma cidade distante e em ruínas? Aqui entra em jogo o segundo princípio fundamental: a estratégia. Neemias não abordou o rei de forma aleatória ou impulsiva. Ele preparou seu pedido com cuidado e precisão. Ele analisou a situação, identificou as necessidades e formulou um plano claro e conciso. Ele sabia que precisava apresentar um caso convincente, que apelasse não apenas à compaixão do rei, mas também aos seus interesses políticos e econômicos. Ele não pediu apenas permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele solicitou cartas de recomendação para os governadores das províncias vizinhas. Solicitou madeira para construir as portas e as torres da cidade. Solicitou recursos financeiros para cobrir os custos da reconstrução. Ele transformou um problema em uma oportunidade, um fardo em uma missão. Mas como Neemias, um simples copeiro, conseguiu acesso direto ao rei? Como ele conquistou a confiança e o favor de um monarca tão poderoso? A resposta está em sua postura, em seu caráter, em sua integridade. Neemias era um homem de fé, um homem de oração, um homem de princípios. Ele servia o rei com diligência e lealdade, mas sua lealdade a Deus e ao seu povo era ainda maior. Ele não comprometia seus valores por conveniência ou ambição. Ele era um exemplo de integridade em um ambiente de corrupção e intriga. E essa integridade, essa autenticidade era visível em tudo o que ele fazia. O rei Artaxerxes
Impressionado com a postura de Neemias, concede-lhe permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Ele não apenas concede permissão, mas também lhe fornece cartas de recomendação, recursos financeiros e proteção militar. Neemias deixa o Palácio Real em Suzã, com a aprovação do rei, uma comissão oficial e uma caravana de acompanhamento. Sua transição de funcionário a líder está em andamento, mas a jornada de Neemias não foi isenta de desafios. Ao chegar em Jerusalém, ele encontra um povo desanimado, dividido e oprimido. Seus inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, zombam e tentam impedir a reconstrução dos muros. Eles usam táticas de intimidação, ameaças e falsas acusações para minar a moral do povo e desacreditar a liderança de Neemias. Imagina a cena. Um homem liderando a reconstrução de uma cidade em ruínas, enfrentando oposição constante, sabotagem e ameaças de morte. Mas Neemias não se intimida. Ele se mantém firme em sua visão, em sua fé e em sua determinação. Aqui reside o quarto princípio fundamental: a resiliência. Neemias não se deixou abater pelas críticas, pelas dificuldades ou pelas ameaças. Ele se manteve focado em seu objetivo, perseverando mesmo quando tudo parecia perdido. Ele organizou o trabalho, motivou o povo, defendeu a cidade, inspirou confiança em meio ao caos. Ele não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém, ele reconstruiu a esperança, a fé e a unidade do povo judeu. Em apenas 52 dias, Neemias e seu povo completaram a reconstrução dos muros de Jerusalém, um feito extraordinário, um milagre da perseverança e da fé. Mas a história de Neemias não termina com a reconstrução dos muros. Ele se torna o governador de Judá, liderando o povo com sabedoria, justiça e integridade. Ele institui reformas sociais e econômicas, combate a corrupção e restaura a lei de Deus no meio do povo. Ele transforma Jerusalém em um centro de adoração, aprendizado e justiça. Neemias não apenas reconstruiu uma cidade, ele reconstruiu uma nação. E é aqui que encontramos o quinto princípio fundamental: o legado. Neemias não buscava apenas o sucesso pessoal ou o poder político. Ele buscava um legado duradouro, um impacto positivo na vida de outras pessoas. Ele queria deixar um mundo melhor do que encontrou, uma cidade mais justa, um povo mais forte, uma fé mais viva. E ele conseguiu. Mas o que tudo isso tem a ver com você, com seus negócios, com sua vida? A história de Neemias não é apenas uma história bíblica. É uma história de liderança, de estratégia, de resiliência e de legado. É uma história que pode inspirar e transformar a sua vida. Assim como Neemias, você também pode identificar uma visão maior, um chamado mais profundo, um propósito que transcende seus interesses pessoais. Assim como Neemias, você também pode desenvolver uma estratégia clara e concisa para alcançar seus objetivos, superando os obstáculos e aproveitando as oportunidades. Assim como Neemias, você também pode cultivar a resiliência, a perseverança e a fé, mantendo-se firme em sua visão mesmo quando tudo parece perdido. Assim como Neemias, você também pode construir um legado duradouro, um impacto positivo na vida de outras pessoas, um mundo melhor para as futuras gerações. E para te ajudar nessa jornada, eu te convido a refletir sobre um princípio que você já aplica nos seus negócios. Qual é ele? Compartilhe nos comentários abaixo. Vamos juntos decodificar os segredos da Bíblia e multiplicar o nosso impacto no mundo. Porque a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás.